Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos iniciar aqui a leitura das cartas aos Coríntios, né, que Paulo escreveu, né? Lembrando que não é para tirar a sua fé em absolutamente nada, sempre essa lembrança. Lembrando também que o foco da leitura de tudo isso que a gente está fazendo aqui é tentar enxergar aqui nas orientações de Paulo e dos outros apóstolos que escreveram para se construir templo, tijolo, 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 placa, pessoas lá dentro, aquelas coisas todas que você já sabe, certo? Bom, para a gente contextualizar o que Paulo, né, as cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, a gente tem que tentar entender um pouquinho sobre a cidade a quem ele escreveu, né? Bom, teria muita coisa para falar, mas eu vou tentar trazer aqui, né, vou tentar trazer à minha memória e ao conhecimento de vocês alguma coisa de Corinto, né? Porque Paulo escreve algumas coisas interessantes aqui e nós temos que contextualizar. Bom, então a cidade de Corinto, dizem, né, os historiadores que a cidade teria sido fundada por Corinto, filho de Zeus. Então imagina, né, a cultura daquele povo, certo? Corinto era um local, né, até hoje, muito bem estrategicamente por causa dos comércios, né, dos negócios que eram feitos. Era uma cidade rica, de muita influência, muito trânsito de pessoas de outras nações ali, muitos mercadores, né? Na época que Paulo escreveu, na realidade Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. Nós só temos 2 na Bíblia. Nós temos a primeira carta aos Coríntios, que na realidade foi a segunda carta que Paulo escreveu, e a segunda carta aos Coríntios, que na realidade foi a 4ª carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Tá? Então nessa época que Paulo escreveu, haviam 2 grandes templos ali. O templo dedicado a Afrodite, né, a deusa da beleza, da sensualidade e tal, tudo mais, e o deus Apolo, que é o deus também da sabedoria, da beleza, da masculinidade. E tinham muito mais templos, tá, de outros deuses, mas esses 2 eram os que mais influenciavam aquela nação, o entendimento daquela nação. Corinto também era o quê? Entre outros, era o berço da democracia, da política, era o berço da capacidade intelectual, da poesia, da inteligência dada àquelas pessoas que liam e estudavam bastante. Então, não era um povo qualquer, era um povo extremamente categorizado. Então, dentro agora dessas pequenas premissas que eu disse aqui de vocês, a cidade de Corinto, nós vamos agora entrar nas cartas que Paulo escreve e tentar sempre lembrar a quem que ele está escrevendo, quem é que está escutando, que público é esse. E agora ele está escrevendo para quem? Para pessoas de Corinto que agora, quando ele passou lá, né, e agora ele escreve para aquelas pessoas que são quem? São pessoas também hebreus que seguiam a lei de Moisés, não hebreus que não seguiam a lei de Moisés, não hebreus que seguiam aqueles templos todos. Então eram pessoas que se juntaram ali, né? Não debaixo de uma igreja de alvenaria, que você sabe que isso não existe, mas assim, como Paulo diz lá aos Romanos, uma só boca, um só coração, um só entendimento, tá certo? Vamos às cartas aqui então, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus aqui? É o grupo de pessoas que ele conversou quando foi para lá. Não está falando de templo e você já sabe disso. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado.
Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vai começar a detalhar algumas coisas aqui. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer, a igreja. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Deixa eu parar um minutinho aqui. Por que havia essa divisão? Porque na época em que essa carta foi escrita, existiam diversos pensadores, diversas pessoas de influência que tinham seus discípulos. Tá certo? Então por isso que isso era comum. Olha, porque eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de quem? Por quê? Isso era hábito deles serem discípulos daqueles grandes pensadores que tinham em sua época. E agora Paulo está advertindo eles. Falam, não, nada disso. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Aqui Paulo está falando, batismo, está falando da água mesmo, tá? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de se batizei alguém mais. Então veja que essa coisa de jogar na água, que é disso que Paulo está falando, olha, eu fiz isso 1 ou 2 vezes, porque provavelmente aquelas pessoas queriam aquele ritual e Paulo não ia censurá-los nesse sentido. Tá certo? Vamos lá. Verso 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Vamos lá, ó. Paulo falando de sabedoria humana. Isso era comum lá entre os coríntios, tá? Homens, grandes pensadores, grandes influenciadores, e que eram mesmo dentro da esfera humana. Mas agora Paulo está apresentando alguém que é sabedoria também. E poder de Deus, do Criador. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Veja, olha, de novo, apelando para o que eles entendem. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Por quê? Porque através de uma pessoa humilde, pobre, desigrejado, andarilho, pé sujo e morto na cruz, é através disso que veio a sabedoria do Criador. E não de homens com pompa e tal, tudo mais, tá certo? Verso 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos, os coríntios, procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus e não dos homens, tá certo? Ficou claro porque Paulo agora começa a falar muito de sabedoria, 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 porque os homens ali estavam acostumados com sabedoria, mais humana, tá certo? Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para produzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Tá vendo? Porque ali, em Corinto, meu querido, tinha muitas pessoas que se vangloriava de si mesmo de terem inteligência, capacidade de discernir um monte de assunto na esfera humana.
E Paulo está querendo levar essas pessoas que isso para o Criador não é nada, absolutamente nada. Para os homens, essa sabedoria, ok, é boa, mas para o Criador e através do que Cristo vem ensinar, absolutamente nada, tá certo? É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Percebeu como no capítulo 1, que na abertura Paulo fala muito de sabedoria, sabedoria, sabedoria? Porque isso era comum para aquele povo. Quando estava falando de sabedoria para o povo de Corinto, estava falando de coisa que eles estavam entendendo. Só que Paulo estava levando eles a pensar o quê? Olha, essa sabedoria para nada serve em relação ao Criador do céu e da terra, o único Deus, o verdadeiro. Bom, terminamos o capítulo 1 aqui de Corinto, da primeira carta, e não vimos Paulo pedindo para levantar e implantar sistema denominacional ali em Corinto. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, vamos lá. Verso 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Vamos lá. Paulo, quando foi lá, então ele não foi questionar os grandes pensadores ali da época, né? Os grandes homens influentes e de muita inteligência. Não, olha o que ele disse. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo. Ele não veio discutir nada da sabedoria humana, ele veio trazer as orientações do Cristo, o crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam de palavras persuasivas e sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana. Olha aí, tá vendo? Ó? Coisas bem conhecidas daquele povo. Porque a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em quem? Em Cristo. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se eu tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Verso 11. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, né? A graça, através da mensagem do Cristo. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só, quando diz assim, ó, nós, porém, temos a mente do Cristo, está falando uma coisa bem conhecida para aquele povo, porque aquele povo, lembra? Ah, eu sou discípulo de Paulo, Apolo, de Cristo, porque muitos ali eram discípulos de muitos pensadores. Então, quando Paulo está dizendo o seguinte, ó, e nós temos a mente de Cristo, é que eles não são seguidores de qualquer outro tipo de ensinamento, a não ser o do Cristo. São discípulos de Cristo, tá certo? Terminamos aqui o capítulo 2, dá tempo de ler o 3. Lembrando, né, que o foco da leitura é tentar ver Paulo pedindo para que se construísse templo, e no capítulo 2, nada disso, tá certo? Vamos para o capítulo 3, dá tempo de a gente ler também. Capítulo 3, vamos lá. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo.
Dê-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Está falando o que aqui? Olha, enquanto vocês estão achando que vocês têm um líder humano aqui para ser seguidor dos pensamentos desses homens, vocês ainda não têm nada. Vocês ainda são criancinhas, têm que receber só leite. Porque na realidade todos agora que querem conhecer o Criador e as verdades dele, têm que ser discípulos de um só, ser de Cristo. Não da denominação adventista, presbiteriana, congregacionalista, Testemunho de Jeová, R.R. Soares e assim por diante. Não, que é a do R.R. Soares, é a Igreja Internacional da Graça de Deus, deve ser alguma coisa assim. Está dizendo que tem que ser de Cristo. Se você não é de Cristo, é fora de qualquer um de Cristo, está seguindo ensinamentos de homens, vocês são mundanos, crianças. Verso 5, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que estão dizendo aqui, ó, Paulo, vocês que querem serem discípulos da mensagem de Paulo ou de Apolo, seja de quem for, não é absolutamente nada. Ele está dizendo, eu não sou nada. Não é a mim que vocês têm que seguir. De modo que nem mesmo o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. A cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, auxiliares de Deus, são ajudantes de Deus, são diáconos de Deus, poderia ter sido chamado assim. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Opa, edifício aqui não é prédio literal, hein? Não é prédio de alvenaria não, tá? Acredito que nessa altura vocês que estão lendo aí todas as cartas dos evangelhos comigo já está conseguindo entender isso, né? Você que está entrando agora, vai lá desde a primeiro capítulo de Mateus, vai lá e veja, para você tentar entender o sentido que nós estamos lendo as cartas aqui. Vamos lá, verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, eu passei por aí e falei, mas tem gente aí dando alicerce, ou seja, ajudando a vocês a entenderem a mensagem que eu deixei, que é de Cristo, tá bom? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que proverá a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha Paulo falando de templo aqui, ó. Em algumas traduções, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Vamos lá. Vocês não sabem que são santuários de Deus e o que o Espírito de Deus habita em você? Por quê? Lembra do santuário lá, dos templos de Apolo, né, de Afrodite e de diversos outros? Então Paulo está falando uma coisa que eles podiam entender. Olha, vocês são um santuário, vocês são um templo, vocês não precisam ir a templo, não precisa construir templo, vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Agora vem aqui, ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, quem é esse santuário? Eu, você. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua astúcia deles. Vamos ler de novo.
Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Muito bem, meu querido. Terminamos aqui o capítulo 3, então, da carta aos Coríntios. Não vimos Paulo orientando ninguém para construir templo. Aliás, ele diz que eu e você somos o templo do Criador e que o Espírito do Criador, ou o Criador mesmo, habita em nós. O Criador habita através do seu Santo Espírito. É nesse sentido, tá certo? E que nada disso que está acontecendo hoje com as denominações, religiões, templo, tem orientações aqui do apóstolo Paulo aos Coríntios. Dá um like, se inscreva, acione o sino e compartilha. Um abraço e até o próximo capítulo.